Oi, eu sou a Kes e você está no Lendo com Kes. Gente, Kes do Futuro mais uma vez para falar com vocês que esse é um vlog que eu gravei em novembro de 2025 e eu gravei lendo 2 horas por dia, né, todo dia. Eu não sei se eu vou conseguir ressuscitar os prints que eu tirei, né, quando eu fiz esse vlog. É isso que tá me dando mais trabalho, mas vocês gostaram do meu cabelo novo? Vocês vão ver que tá bem diferente, né, eu pintei de preto essa semana. Mas eu espero que eu consiga ressuscitar esses prints, que eu não tenha apagado tudo. E é isso, vamos lá pro vlog, né? Que eu estou editando nesse momento, então espero muito que vocês gostem. Oi meninas, como vocês estão? Eu estou bem, eu espero que esse áudio fique bom, tá? Que eu tô sem microfone aqui, vocês sabem, né? Vlog, minha filha, impossível eu ter microfone. Nossa, parece que é algo fora de mim, né? Enfim, vim aqui para falar para vocês que esse vlog, ele é inspirado completamente na Gisele do Enquanto Isso Leio. Ela é maravilhosa, eu recomendo muito que vocês assistam o canal dela e esse vídeo específico, né, que ela lê durante uma semana por 2 horas por dia. E eu também vou tentar me desafiar. Hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro. E eu vou ler até a quinta-feira que vem, 2 horas por dia, tá? Gente, não sei como é que vai ser, porque eu venho de um ritmo meio lento de leituras e tal, e só nessa semana, depois que passou toda a questão da entrevista, do mestrado e tal, e agora não depende mais de mim, eu estou voltando às minhas leituras e voltando à minha produção de conteúdo, trabalhando e tudo mais. O YouTube, ele não é meu trabalho principal, então por isso que a gente só tem vídeos uma vez por semana aqui. Se vocês quiserem vídeos mais vezes por semana, vocês me falam, mas por enquanto, nós teremos vídeo somente às quartas-feiras, justamente porque não é meu trabalho principal, tá bom? Mas enfim, né, essa lenga-lenga toda pra falar que eu quis me desafiar justamente porque eu acho que eu tô passando muito tempo no celular, a mesma coisa da Gisele, né? Tipo, muito tempo no celular, muito tempo nas telas, e eu tenho sentido falta de uma leiturinha aqui, sabe, um negócio pra me chacoalhar. As minhas últimas leituras, elas foram muito boas, vocês vão ver, né? Um vídeo antes desse, eu vou postar os lidos do mês, né? Então vocês vão ver que foram leituras maravilhosas, incríveis, que eu fiz em outubro e novembro. Porém, faltam 4 livros para eu finalizar a minha meta do ano, que é de 40 livros. Então, eu gostaria muito de chegar aos 40 livros e até mesmo passar, se for o caso, fazendo esse tipo de desafio, né? Eu acho que vai ser muito desafiador realmente, vai ser uma coisa difícil pra mim, mas assim, 2 horas que eu passo no celular, eu posso passar lendo, né? Essas horas, elas vão ser espaçadas e eu vou intercalar e-book, físico e audiobook, tá? Porque eu faço muita coisa dentro de casa e tudo mais, então eu sempre tento colocar um audiobook, né? E ultimamente eu só tava colocando vídeo do YouTube, então eu falei, não, vou usar esse tempo pra colocar o audiobook. A gente tá agora, né? São umas 2 e pouca. Eu já consegui ouvir mais ou menos 25 minutos de Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. E eu tô ouvindo por um audiobook do YouTube mesmo, tá? O Gabriel, ele tem uma voz linda, maravilhosa. E eu estou ouvindo no 1.x, tá? Isso nunca acontece, gente. Geralmente eu ouço no 1.2 ou até no 1.5. Mas a voz dele é tão bonita e eu tô, tipo, processando tão bem esse livro que eu falei, não, deixa no 1 mesmo. E aí, né, vocês vão ver aí do lado que eu li por 25 minutos e agora eu vou pegar, né, nessa folguinha aí que eu tô conseguindo agora, de tarde, eu vou pegar pra terminar, espero, né, Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas. Esse eu tava lendo com a Babi, só que ela leu no feriado, e no feriado eu tava muito atolada de trabalho, não consegui ler nada, não consegui fazer nada. Queria ter feito um mês temático, porém vocês vão ver que as minhas leituras de novembro, elas estão com bastante representatividade. Então, pelo menos eu consegui fazer, né, boas leituras edificantes aí, nesse mês.
Mas enfim, eu vou terminar Cachorro Velho e eu estou amando esse livro. Eu estou completamente obcecada por ele. E no próximo, tipo, na próxima update eu falo melhor sobre e tudo mais. Mas basicamente vai contar a história do Cachorro Velho, que é um escravo de mais de 60 anos, que vai contar um pouco da sua vida ali. O dia a dia dele e tudo mais. Então, ele é porteiro, né, da casa que ele é escravizado. Então, assim, gente, é muito forte, é uma escrita simplesmente incrível e, né, eu vou ter um pouco mais de base pra falar com vocês quando eu terminar. Então, eu vou deixar mais detalhes, né, pra próxima update, mas é isso. Eu, aqui no meu Kindle, tá falando que eu vou terminar esse livro em 41 minutos, tá? Eu vou tentar ler durante esse tempo. E aí eu vou tentar colocar o Forest aqui, porque como eu gravo pelo celular, né, não tem como colocar o cronômetro. Então eu vou botando os prints e vou fazendo as somas, tá bom pra vocês? Bom, gente, boa noite. Agora são mais 10 horas da noite e o dia 1 ele foi finalizado, que bom, né? Eu consegui ler por 2 horas e 11 minutos e eu terminei Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, 5 estrelas, favoritado, é um livro simplesmente incrível, o final ele me destruiu. Eu conversando com a Babi, né, a gente falou, esse livro aqui ele é muito sobre a realidade, sabe? Tô doida pra ler outro livro dela. Eu já tinha lido Cartas para Minha Mãe, eu tinha gostado bastante, mas esse aqui é bem superior, tá? Pra mim, assim, foi muito, muito maravilhoso, incrível. Eu recomendo, assim, pra todo mundo. É um livro curto, é uma escrita simplesmente sensacional, te fisga desde o primeiro momento, eu li super rápido. Então, esse aqui, né, eu li por 33 minutos e, assim, incrível, maravilhoso, tá? Novamente 5 estrelas favoritado. Aí, eu ouvi por 51 minutos no YouTube o audiobook, né, do Sofrimentos do Jovem Werther. E eu estou com o meu livro aqui, eu tenho essa edição aqui da Penguin, tá? Vai contar a história do Werther. Ele é um jovem, né, que tá no campo e acaba conhecendo a Charlotte, né, que ele chama de Lotte. E ela é uma mulher comprometida e ele vai acabar se apaixonando por ela, tá? Eu cheguei na página 73 desse livro aqui, tá? Nessa edição, acho que essa edição tem 200 e poucas páginas, tá? E eu li, né, ouvi 51 minutos e o resto eu li, né, não só a parte que eu ouvi, mas também uma introdução do Michael Ruse e a nota do tradutor também, tá? Falta acabar de ler a nota do tradutor, que é logo no começo. Então, esse foi o saldo de hoje, né? Eu achei que foi ótimo, né? Ter terminado um livro e já tá bem mais avançado no outro. Essa introdução e essa nota do tradutor, ele não tem nada a ver com a história, tá, gente? Por isso que eu tô na página 72, ó, 73, sei lá. Então, tipo, é uma coisa extra, né, que a Penguin sempre coloca no começo dos livros. E aí eu falei, pô, vou ler então, né? Já estou acabando. Essa introdução vai até a página 40. 43. Até a página 43, eu estou na página 36 dessa introdução e já ouvi, né, a outra parte no audiobook do próprio livro em si. Eu estou atualmente na carta de 16 de junho e eu estou simplesmente apaixonada pela escrita do Goethe. Acho que é Goethe, né, que fala. Estou apaixonada pela escrita dele, gente. Esse cara aqui, ele é simplesmente genial. Eu já marquei várias coisas. Aqui não vai dar pra ver o post-it porque eu tô colocando aos poucos, ó. Mas eu já marquei várias coisas aqui, várias... Assim, é uma escrita meio gótica, poética e tal, mas ao mesmo tempo tem um pouco de um humor sádico, então
Eu tô gostando bastante. É um livro que eu acho que eu vou também, né, dar 5 estrelas aí pra ele, porque ele realmente tá muito interessante, principalmente porque logo na introdução a gente sabe que é uma a maior parte dele aqui é autobiográfico, né? Então, Goethe escreveu esse livro com 24 anos e ele teve uma experiência bem parecida aos 21, se não me engano, né? 21 para 22 anos. Então, eu tô gostando bastante. E é isso, esse é o update do primeiro dia. Eu achei que foi ótimo, né? E vou ler mais um pouquinho aí, agora de noite, só para terminar essa nota do tradutor, que faltam 10 páginas só. Deve dar mais ou menos uns 15 minutos aí. Oi, gente! Hoje já é o terceiro dia. Ontem eu não consegui vir falar com vocês. Eu li por 1 hora e 43 minutos ontem, porque eu fiquei muito tempo no Instagram. Tava rolando uma situação muito chata lá, e aí eu fiquei alimentando ódio e treta. Não foi legal pra mim, porque eu fiquei muito tempo no celular, então eu só consegui ler 1 hora e 43 minutos. Olha só, né, como é que essas coisas fazem com a gente. Mesmo eu desinstalando o Instagram, eu ainda fiquei vendo pelo browser, porque, assim, aconteceu uma coisa horrível, muito chata, de racismo e tal. E aí eu comecei a ver um monte de vídeo do pessoal se pronunciando, não sei o que. Enfim, gente, horrível. Eu fiquei muito mal, assim, drenou minha energia, né? Não vou fazer mais isso, porque tem coisa que não dá, né? Realmente drenou a minha energia completamente. Então, eu li, vamos voltar, né, para esse vlog. Eu li por 1 hora e 43 minutos e ontem eu decidi pegar esse livro aqui, Amor e Amizade e Outras Histórias. Eu tinha lido Amor e Amizade, só que eu ainda não tinha lido as outras histórias, então ele estava na metade. Eu consegui finalizar. Esse aqui tem 144 páginas nessa edição da LPM Pocket. E as outras histórias As Três Irmãs e... As Três Irmãs e algumas cartas da Jane Austen, né, avulsas. Uma coletânea de cartas. Então, assim, gente, eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas pra ele. Amor e Amizade, pra mim, é perfeito. Ainda é o melhor, assim, de longe. As Três Irmãs, infelizmente, é uma obra que não foi finalizada. Então, não é nem... Acho que é um conto que não foi finalizado. Ela mesma coloca, né? Que foi... Eu acho que esse livro aqui é muito mais sobre ela escrevendo e treinando a escrita do que propriamente uma história... sabe, uma história mesmo, ou até uma novela e tal. A única coisa finalizada aqui é realmente Amor e Amizade, porque a coletânea de cartas são várias cartas aleatórias de mulheres para mulheres, então algumas são melhores do que outras, por isso que eu dei 4 estrelas, tá? Eu gostei bastante. Esse aqui, ele tava, né, para ser finalizado, tava lá no meu Maratona App, que eram livros em andamento, e eu falei, tá, beleza, né, vou pegar ele para dar um gásinho, e foi ótimo. Eu vou deixar aí, né, o coisinha do Forest para vocês verem. E eu também já avancei bastante na minha leitura de Sofrimento do Jovem Werther. Eu já tô no livro 2, então eu parei na página 121, tá? Eu cheguei no livro 2, tô achando bem legal, mas assim, o final do livro 1, ele acabou me perdendo um pouco. Acho que o Goethe, ele se passou, né? O Werther, ele começou a ficar muito dramático até demais. Mas, assim, esse livro, ele tem muitas passagens interessantes, né? Eu já marquei bastante coisa, tenho que atualizar meus post-its aqui. Mas eu já marquei bastante coisa, assim, sobre a vida. Teve um diálogo aqui bem interessante sobre a questão do suicídio, tipo, se o suicídio ele é uma covardia ou se é um jeito, né, das pessoas que estão sofrendo realmente pararem esse sofrimento, né, tipo, chegou no limite e tal. Então, tem algumas passagens aqui que são extremamente interessantes. Ele fala bastante sobre as crianças, né? E logo na introdução você já sabe que o Goethe, ele era muito apegado a crianças. Então eu tô gostando bastante desse livro aqui, mas foi o que eu falei, né? Eu acho que ele não vai ser perfeito justamente porque no final do primeiro livro eu senti um tom melancólico até demais, né? Eu acho que ele se passou, entendeu? Então é isso. Esse aqui eu terminei hoje de manhã, eu terminei agora, né, 10 minutinhos, só faltava, tipo, umas 10 páginas pra terminar. E aí eu fui conseguir finalizar, e agora eu vou pegar esse daqui, enquanto a gente não
sai pra almoçar, que hoje a gente vai almoçar fora, tá? Eu vou começar o livro 2 agora, e aí essa edição aqui que eu tenho é livro 1, livro 2 e o editor ao leitor. E aí eu não sei se esse editor, ele é realmente o Goethe, né? Ou se é o tradutor novamente com uma nota, mas eu acho que é o Goethe mesmo. Porque essa edição aqui, ela é pautada numa edição que foi revisada, né, e editada em 1778, se eu não me engano. E esse livro, né, em primeiro momento, ele foi lançado em 1774. E aí, né, a gente teve uma onda de suicídios em massa depois desse livro aqui, é o efeito Werther, né, que o pessoal fala. Esse livro foi censurado e tal, então em 1778 o Goethe, ele vai e reedita, e na nota do tradutor, né, ele fala que se pautou principalmente nessa última edição reeditada pelo próprio autor. Então, eu acho que essa nota, né, do editor para o leitor é propriamente do Goethe e não do tradutor aqui da Penguin, que é o Maurício Mendonça Cardoso, tá? Essa edição aqui, ela tem bastante nota de rodapé, algumas estão até um pouquinho maçantes para mim, mas eu entendo a escolha, né, do autor, porque tem muitos termos em alemão que fazem sentido, né, para ele ter traduzido do jeito que traduziu. Então, tem algumas notas referentes a isso, e se você quiser saber mais, né, sobre essa questão de tradução e de interpretação mesmo de palavras, essa edição aqui é maravilhosa, eu super recomendo que vocês leiam por essa, né, esse livro. Mas é isso, hoje é sábado e eu vou atualizar vocês conforme o dia for passando aí. Eu espero que eu consiga ler por 2 horas hoje, tô bem confiante. Gente, boa noite, agora são exatamente 10h28 e eu li por 2 horas e 13 minutos, tá? E consegui finalizar o Sofrimento do Jovem Werther. E gostei bastante, gente, gostei muito, foi totalmente diferente do que eu esperava. O que eu falei com vocês, né, sobre do editor para o leitor, né, realmente sobre o livro, né, sobre o fim que teve o nosso personagem principal. Então eu gostei bastante, eu até conversei com a Babi, um beijo, amiga. Até conversei com a Babi sobre, e ela me falou, né, sobre a questão do existencialismo. Esse livro aqui, ele é muito existencialista. Então, o efeito Werther, né, que eu falei anteriormente, ele se dá muito por isso também. Então, eu gostei bastante. Ele não me fez sofrer, nem nada assim. Pelo contrário, ele me fez ficar bem pensativa sobre vários tópicos que ele coloca aqui, principalmente em relação a moto. Principalmente em relação à morte, ao sofrimento mesmo, principalmente sofrimento mental, né? Então é um livro de foi o que eu falei, 1700 e pouco, e tipo assim, muitas camadas, tá? Gostei bastante, é um livro pequeno, né? De 216 páginas. Então, 4,5, porque em algumas partes eu achei que ele se passou um pouco, principalmente no final, achei que ele acabou se alongando um pouco, mas tudo isso para realmente justificar o fim do personagem, né? Então, gostei muito, essa edição da Penguin tá incrível, como sempre, né? Tradução impecável, notas de rodapé e tudo mais. Então, assim, tá terminado aí, né? Gostei bastante. Esse terceiro dia foi muito produtivo, e esse aqui já é o terceiro livro finalizado desse projeto, tá? Tô gostando muito de fazer esse projeto, porque tô conseguindo sair das telas e ler mais realmente. E tô bem confiante com os próximos dias, né? Ainda temos 4 dias aí, então quem sabe. Eu cheguei na minha marca de 39 livros lidos em 2025, faltando apenas um para chegar aos 40 lidos. Eu tô muito feliz porque era uma meta que eu queria bater, né? Justamente porque eu tava me mudando, casamento, uma nova rotina, então eu tava com medo, né, de não conseguir bater essa meta mesmo de 40 lidos, e tô muito feliz que possivelmente, né, quase 100% de certeza aí que nós bateremos sim, e muito legal poder voltar a produzir conteúdo pro YouTube e nesse inteirinho, né, ainda ter
essa batida de meta. Então, é isso. Hoje, novamente, né, o dia 3, dia 29 de novembro. E eu atualizo vocês amanhã de novo sobre o livro que eu vou ler. Ainda não sei, porque eu tenho algumas leituras em andamento lá no meu Maratona App. Não sei se eu vou pegar algumas leituras lá em andamento para finalizar, como eu fiz com Amor e Amizade e Outras Histórias, mas possivelmente sim, tá? A princípio, eu vou pegar o terceiro livro de Rangers, Ordem dos Arqueiros, que eu já tô quase na metade dele, tô em 42%. Então, eu devo pegar ele agora de noite, vamos ver. Porque ele é em e-book, eu posso ler deitada, né? Com esse negócio de ler o Werther, eu tô com um pouco de dor aqui. Porque tem um tempo já, gente, que eu não leio livro físico, sim, full no físico. Eu já tô super animada pra pegar o Conde de Monte Cristo, que eu comecei a ler ele bem no comecinho mesmo, mas parei porque eu tava trabalhando muito e tal. Mas já tô animada de novo pra pegar ele e matar ele, talvez, né, no final de dezembro aí, antes do ano acabar. Então é isso, boa noite pra vocês e até amanhã. Olá, meninas, como é que vocês estão? Gente, eu finalizei Terra de Gelo, né, que é o terceiro livro de Rangers, Ordem dos Arqueiros. Eu falei com vocês, né, ontem que eu ia ler só um pouquinho, assim, de noite. Mas, gente, eu fiquei tão obcecada que eu fiquei até 1h pouca da manhã lendo. E aí hoje eu tive que terminar, eu tava em 42% dele. E aí eu terminei. Gente, é incrível. Esse aqui foi o mais emocionante pra mim até o momento dessa série maravilhosa, que vai contar a história do Will. Ele é um menino de 15 anos, né, no primeiro livro, que acaba sendo escolhido para ser aprendiz de arqueiro. E é um livro, né, é um livro jovem adulto que mistura um pouco de aventura e fantasia épica, né? Aqui você tem algumas castas, né, da sociedade e tal. Tem os cavaleiros, tem os arqueiros, tem os diplomatas. Então, esse terceiro livro aqui, ele é diretamente, né, com o segundo livro. Tipo, o segundo livro ele acaba com cliffhanger e essa é a continuação direta. É uma série de 12 livros e ele saiu pela editora Fundamento aqui no Brasil. E, gente, eu não vou falar sobre esse livro porque tem muitos spoilers, muito mesmo. Não vou, tipo, falar pra vocês e tal sobre esse aqui especificamente. Mas se você tiver interesse em ler, né, fantasia épica, que não tenha romance, que seja, assim, leve, mas ao mesmo tempo tratando de temas importantes. Cara, esse aqui é um prato cheio, gente, sério, eu amei muito ele. Até 42%, né, até, tipo, entre 35% e 40%, eu tava achando ele um pouquinho bobinho e tal, tava um pouquinho maçante, por isso que eu vou dar 4,5, mas eu vou favoritar, gente, porque depois dos 40%, gente, isso aqui, ele vira uma bomba, tipo, meu Deus, muitos acontecimentos, eu até chorei, gente, eu fiquei desesperada de verdade. Até chorei, assim, e o final eu achei incrível. Já tô doida pra ler o livro 4. E hoje, como eu li na madrugada, né? Eu li por 158 minutos, então foram 2 horas e 38 minutos, né? E ainda vou ler mais agora, porque eu agora tô decidindo se eu vou pegar o quarto livro da série ou se eu vou pegar Deserto dos Tártaros, porque essa aqui é uma leitura que a gente vai fazer no Clube da Ari dos Calhamaços, né? Só que é uma leitura de férias. Então, como o pessoal acabou Os Miseráveis, a gente vai começar esse daqui em dezembro. Eu ainda não acabei Os Miseráveis e não sei se vai rolar esse ano, mas não tem problema não. Então eu tô decidindo ainda o que eu vou pegar, porque tô muito na vibe de leitura, mas também vou começar um dorama novo, que é Love the Runner. Ele ficou muito famoso na comunidade dorameira, né? Mas eu nunca vi. E como a minha amiga Tayana tá vendo, eu vou aproveitar, né, pra ver com ela, porque ela não queria ver sozinha. Mas ainda não sei se eu vou começar a Love the Runner agora ou se eu vou pegar um desses dois livros aqui. Tô bem feliz com o desafio, gente. Eu acho que tá, assim, tá me deixando com um frescor, sabe? Hoje é o quarto dia já. E é isso. Gente, nossa, que livro incrível. Cara, eu tô chocada. Sério, ai, que livro maravilhoso, gente. Dá até vontade de chorar, porque, sério, é uma construção de personagens que é muito interessante. E é muito emocionante ver os personagens crescendo, sabe? Porque o Will, ele começa aqui, né, com 15 anos, ele já tá chegando nos 17 e tem um crescimento, assim, de todos os personagens, tá? Não só do Will, mas também do Horace, que é um outro personagem aqui do livro.
da Evan Lee. Então, cara, muitas camadas, tá, gente? Muitas camadas. Eu gosto muito de crescer, né? Que a série, ela foque bastante nesse desenvolvimento dos personagens. Muitos acontecimentos também. Então, se você tá procurando uma série que ninguém tá falando e tal, que seja diferente, né, do que o pessoal tá falando, eu recomendo muito que vocês deem uma chance pra Rangers, Ordem dos Arqueiros. Eu já tô doida pra pegar todos os físicos, porque, gente, sério, simplesmente sensacional. Oi, meninas, boa noite. Estamos no quinto dia, segunda-feira, dia 1º de dezembro. E ontem eu ainda li mais um pouco, tá? Daquele horário que eu falei com vocês. Eu cheguei ontem em 15% do quarto livro da série Rangers, Ordem dos Arqueiros, que é o Folha de Carvalho. E tô gostando bastante, mas eu dei uma pausa hoje porque eu tava muito sem paciência. Hoje eu não acordei, sim, querendo matar um. Então eu falei, não, eu não vou pegar isso aqui agora, porque eu preciso estar bem pra ler fantasia e tal, até pra não ficar teorizando muito. Eu espero que esteja bom, gente, porque já é tarde. Meu cabelo tá péssimo, mas enfim. E aí, gente, eu decidi, né, pegar uma outra coisa para espairecer e peguei Até que o Primeiro se Renda, tá? Da H.R. Freitas. Esse daqui é um romance, eu tinha pegado gratuito no Enche Seu Kindle. E ele vai contar a história da Brianna e do Avery. Eles acabam descobrindo que eles vão ser colegas de quarto e, tipo, além de ser proibido, né, homens e mulheres estarem no mesmo quarto na universidade, eles se odeiam, basicamente. Então, haters to friends to lovers, eu acho, né, vai rolar uma amizade colorida aqui, enfim. Assim, eu tô gostando, gente, é bem ok. Esse aqui eu li por 1h e 19 minutos hoje. Eu cheguei em 40% dele e, assim, é bom pra desopilar, sabe? Se você tá de ressaca ou se você tá sem paciência com a vida, é bom pra desopilar. Mas, assim, algumas coisas aqui estão me incomodando bastante. Tem um triângulo amoroso que nem dá pra se chamar de triângulo, sinceramente. Tipo, coitado do moleque. Mas tem uma situação de amizade que eu não achei legal. Acho que era desnecessário pra história rolar, tá? Pro casal principal se consolidar e tal. Não achei bom, não. Vamos ver se os próximos 60% vai melhorar. Mas, assim, é uma boa escrita, né? Fluido e tal. Foi o que eu falei. Ele por 1h e 19 minutos já cheguei em 40%. É um livro pequeno, 310 páginas. E aí, gente, esse vlog vai sair antes do vlog de cerâmica, mas eu comprei cerâmica fria. E eu estou pintando algumas coisas, né? E hoje foi dia de lixar e pintar minhas peças, que eu já tinha feito. E enquanto eu tava pintando e fazendo todo o processo, eu achei um audiobook simplesmente sensacional no YouTube. Vou deixar aí pra vocês. E aí, gente, eu comecei Deserto dos Tártaros, né, em audiobook, porque assim, a narração tá simplesmente sensacional. Eu cheguei, aparentemente, até o capítulo 8 na narração, que é até a página 46. E aí, eu vou deixar pra vocês aqui a minutagem, tá? Mas ele passou de 2 horas, gente. Eu acho que eu ouvi, tipo, quase 2 horas ou 2 horas desse livro aqui enquanto eu tava pintando, agora à noite. Então, foi concluído com sucesso o dia de hoje. E esse livro aqui, ele tá sendo sensacional. Tô amando esse livro aqui. Vai falar muito sobre comodidade, sobre o existencialismo mesmo. Vocês estão vendo que eu tô nessa pegada, né? E sobre a brevidade da vida. Vai contar a história do Giovanni Drogo. Ele é um tenente, né? Ele acabou de sair da escola de exército e virou tenente. E ele vai acabar indo para um forte que é no deserto dos Tártaros, né? Um forte super mega isolado. E a princípio ele vai ficar somente por 4 meses lá. Mas vão acontecer algumas coisas aqui e a gente vai vendo como é que é a rotina do forte e tal. É um livro paradão, tá, gente? Tipo, não espere uma coisa, oh meu Deus, acontecimentos o tempo todo. Pelo contrário, aqui é o cotidiano. E eu acho que é por isso que eu tô adorando, porque o objetivo do livro é separado, né? E ao mesmo tempo, porra, eu ouvi, sei lá, né, por 2 horas, tipo, não vi o tempo passando, porque eu tava pintando e tal, né? É um objetivo aí, sair das redes sociais e sair do celular e tal, tava pintando.
E aí eu comecei a ouvir e tal, e tipo assim, já tô quase chegando na página 50. Então é muito irônico, né, pensar sobre isso, que tipo, a gente acha que é um livro parado e tal, mas você, quando você vê, você já acabou, você já tá na metade. Então eu gosto bastante, né, dessa dualidade e eu tô amando a escrita do Dino Buzzati, a narração, né, da menina é simplesmente sensacional. Eu, assim, sem palavras pra esse audiobook. Acho que foi um dos melhores audiobooks que eu já ouvi na minha vida. E ela faz isso gratuitamente. Isso aí é uma coisa incrível. Vou deixar o canal dela para vocês seguirem, tanto aqui na descrição quanto nos cards. Então, esse livro aqui está sendo maravilhoso. É uma escrita poética, mas ao mesmo tempo é bem direta, assim. Ele faz alguns questionamentos sobre o tempo e sobre as características do personagem principal que vão começar a mudar, né? A partir do momento que ele vai começando a se acostumar com a rotina do forte. Então, interessantíssimo, tô adorando. Esse também é um livro pequeno, acho que tem menos de 200 páginas. Essa edição aqui é 171 páginas. Ele saiu pela coleção Clássicos de Ouro. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, coleção Clássicos de Ouro. A editora, né? Eu acho que essa é a editora, gente. Ah, não, editora Nova Fronteira, coleção Clássicos de Ouro. É uma edição bem bonita, folhas amarelas e tal, mas como eu tô ouvindo audiobook, não tá fazendo muita diferença. Então é isso, gente. Essas são as minhas 2 leituras de hoje. Para amanhã, eu pretendo continuar, né, o Deserto dos Tártaros, porque ainda tem algumas coisas para pintar e talvez eu consiga finalizar esse daqui. Vamos ver. Não vou pegar Rangers de novo, pelo menos não por enquanto, porque eu quero estar bem para fazer essa leitura, né? O terceiro livro ele foi maravilhoso, justamente porque eu dei uma pausinha no começo do mês de novembro e aí peguei ele de novo, tipo, lá pro meio, pro final. Então foi uma ótima leitura por isso, porque eu respeitei meu momento. Então não tô no momento para ele, tô meio sem paciência, então vamos para essas 2 leituras aqui que eu tenho certeza que vão ser satisfatórias, né? Então é isso. O desafio tá se fazendo assim muito bom. Que bom que eu só falhei um dia. Eu achei que eu ia falhar nos outros dias, mas conforme a gente vai lendo, gente, a gente vai vendo quanto a gente passa tempo no celular. E aí você não quer mais passar tempo no celular, você quer ler. Entendeu? Quanto mais você lê, mais você quer ler. E enfim, é isso. Amanhã nós nos falamos. Tá acabando esse desafio. Nem acredito, gente, que eu já tô no dia 5. Só faltam mais 2 dias. Não sei, talvez eu continue essa rotina aí que eu achei boa. Gente, Kes do Futuro de novo. Eu espero muito que o áudio ele fique bom, tá? Desse vídeo aqui. Pra falar que eu não consegui achar... Eu não consegui achar, né, os vídeos que eu gravei depois do 5º dia, né, que a gente parou. Mas eu consegui achar um histórico do Forest, tá? Mas pra falar que eu terminei o Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, na época mesmo, né, que a gente tava se falando. E, gente, eu amei esse livro aqui, ele foi uns 5 estrelas pra mim. Eu não lembro se foi favoritado, tá? Mas eu deixo aí embaixo pra vocês, mas eu acho que sim. Porque eu lembro que ele me impactou de uma forma que eu já tinha... eu não esperava, sabe? Não é que já tinha muito tempo, né, que eu tava vendo de leituras muito boas. Mas ele me impactou de uma forma, assim, que eu não esperava. Porque eu esperava um livro, foi o que eu falei, né, paradão e tal. E não, assim, ele fala muito sobre a brevidade da vida, realmente. Eu tava numa pegada muito existencialista, eu tô até com saudade, né? Eu acho que, inclusive, eu vou fazer um vlog, né, de agora, porque eu tô precisando também dessa rebobinada, né, que eu dei no final do ano. Eu tô precisando pra agora. Gente, o áudio eu acho que vai ficar ruim, porque assim, tá com muita moto, tá com muita coisa, mas tudo bem. Então eu tô precisando dessa rebobinada, de realmente voltar a ler, porque eu não tô lendo praticamente nada, assim, eu tô lendo Don Quixote, mas naquelas ainda, eu não tô conseguindo ter concentração, então eu acho que eu vou fazer um desafio de leitura assim, talvez não 2 horas, mas lendo 1 hora todo santo dia, ou lendo, tipo, 10 páginas todo dia, algo do tipo, porque assim, tá... Gente, tá luta, não só pra livro físico, mas até pra e-book, assim, então, e-book, audiobook, tudo. Mas sobre esse livro aqui,
E, gente, é muito bom. Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu acho que cabe vocês irem mais crus, assim. Mas eu já tinha visto, né, essa indicação no canal da Juliana Garrido. Eu gosto muito, muito dela. E, assim, ela amou esse livro, tipo... E quando eu vi, né, eu falei, mano, em algum momento preciso ler e tal. Eu peguei ele numa promo da Amazon na época e li no ano passado. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, justamente pra sair da inércia que eu tava de transição de carreira e de saber mesmo, tipo, o que eu ia fazer depois do mestrado. Ele ficou comigo, né, mesmo depois de eu não ter passado. E, assim, vira e mexe eu tô pensando nesse livro, então eu recomendo muito, né? A Ari, ela fez, eu acho que uma resenha sobre ele, ou ela falou, né, a Arisca, sobre ele num dos vídeos de leituras do mês, algo do tipo. Mas vale cada momento que você fica aqui imerso na história. E o audiobook me ajudou muito nisso. Porque talvez se eu lesse ele mesmo, né, eu achasse muito parado, não sei o quê. Eu acho difícil, porque eu já tava vindo numa pegada existencial, existencialista. Existencial, olha só, eu existindo aqui no mundo, né? Enfim. Mas eu já tava numa pegada existencialista, então talvez eu não ficasse entediada. Mas o audiobook, ele deu um tchan a mais, porque ele é sonoro, realmente, no sentido de que tem efeito, é uma voz humana. Então, o Literata Cast, a menina é maravilhosa, ela faz, assim, sem fins lucrativos. Então, se vocês puderem, né, seguir o canal dela, eu vou deixar aí na descrição, como todos os vídeos que foram falados nesse vlog aqui também, tá? Aí, eu também terminei... até que o último se renda, até que alguém se renda, alguma coisa assim que eu vou deixar aí na tela, tá? Pra vocês verem, né? Gente, eu não curti muito o livro, eu acho que ele se perdeu, assim, claro, né? É uma leiturinha, tipo, fácil e tal, cura ressaca, mas eu acho que ele poderia ser muito mais desenvolvido. O final eu achei muito zoado, eu acho que foi muita coisa de uma vez e... coisas com amizade e uma espécie de triângulo amoroso eu não gosto, gente. Eu não gosto, eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Então, por isso que eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele. Porque, assim, foi uma leitura ok, sabe? Mas nada memorável. Algumas coisas eu não gostei, outras coisas eu achei legalzinho, entendeu? A escrita da autora é boa, eu achei boa. Mas, tipo, sabe, não me rendeu, assim, grandes reflexões nem nada. Só foi uma leitura e pronto, entendeu? Então eu acho que foi meio que isso, assim, pra mim, né? Um cura-ressaca mesmo pra desopilar dessas leituras que me deixaram realmente muito ressacada, né? O Werther, que foi maravilhoso, o Cachorro Velho, que foi muito bom, esse daqui, que é sensacional. Então, eu acho que foi isso, né, que aconteceu. Com esse livro especificamente, né? Acho que até que o último se renda, sei lá. Enfim, é isso. Esse é o vlog, tá? Estou finalizando aqui ele justamente para vocês terem um parecer, né, das minhas leituras. Eu, como falei, né, vou fazer isso de novo, mas vou fazer de uma outra forma, né, mais pra ganhar o hábito de leitura. Talvez eu faça por mais tempo, tá, gente? Ao invés de uma semana, quem sabe eu não consigo fazer 30 dias ou 2 semanas, entendeu? Se vocês têm interesse nesse tipo de vlog, gente, vocês deixem aí nos comentários, tá? E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta. Todos os livros vão estar na descrição do vídeo. E se você achar relevante, se inscreva no canal, tá bom? Um beijo. Tchau.